Olá, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano Mariano e hoje nós vamos discorrer, né, sobre uma questão bastante controvertida, né, que na maioria das vezes é até rara, mas que vem aí, né, a nos ensinar muito acerca do pacto antinupcial, do regime de bens, enfim, e também dessa liberdade de contratação, né, dentro do direito de família. Então veja só, o que aconteceu, né? O casal então procurou o oficial de registro civil e o tabelião de notas para dar entrada, né, na documentação visando aí o casamento. Eles optaram pelo regime da separação de bens e, como nós sabemos, é necessário então se realizar o quê? O pacto antinupcial quando não se opta pelo regime legal. O regime legal é da comunhão parcial de bens, todos os demais, então, se faz necessário, né, a lavratura do pacto antinupcial, né, definindo qual será esse regime de bens. Só que o casal, além do pacto antinupcial prevendo o regime da separação de bens, também solicitou ao tabelião que inserisse uma cláusula específica, uma cláusula especial, né, prevendo multa em caso de adultério. E aí o tabelião, então, ele se recusou a lavrar a escritura porque ele entende o tabelião que no pacto antinupcial deveria se restringir apenas sobre o tratamento do regime de bens dos cônjuges. Mas, então, né, o casal não concordando, né, com esse posicionamento do tabelião, suscitou, então, requereu ao tabelião, né, que ele fizesse aí o levantamento do procedimento de dúvida. O que é o procedimento de dúvida? É um procedimento administrativo que está previsto lá na Lei de Registros Públicos, no artigo 198, né, que ocorre o seguinte: quando você não concorda com as exigências feitas pelo oficial do cartório, então você tem o direito, né, de requerer que esse oficial, então, remeta esse título que iria adentrar ao registro, né, para que o juiz que a organização judiciária do estado determina, aqui no estado de São Paulo, né, o juiz corregedor, para que ele, então, venha dirimir essa dúvida, né, esse desentendimento aí entre o usuário do serviço do cartório e o oficial. Muito bem, assim foi feito, né? E então essa questão foi encaminhada ao juiz corregedor lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Qual é a contenda, então? Qual é a grande questão, né, envolvendo aí direito registral, direito notarial, direito civil, né, particularmente direito de família? A grande questão é possível a inserção dessa cláusula no pacto antinupcial, prevendo multa em caso de adultério? Então, a juíza se manifestou nesse sentido. Ela diz: a questão da possibilidade de tal inclusão dessa cláusula, né, é bastante controvertida e tem suscitado discussões no meio doutrinário. Parece-me mais adequada, a par dos substanciosos argumentos apresentados pela zelosa tabeliã, a posição daqueles que a admitem. Então, né, a juíza aí, no caso, né, pendeu para o lado que admite, né, em que pese todos os argumentos trazidos pela tabeliã, né, no procedimento de dúvida. E quais são os argumentos que fundamentam aí o posicionamento da juíza no caso? É que o pacto possui natureza de negócio jurídico, de modo que, embora o seu conteúdo primordial seja patrimonial, acerca do regime de bens adotado pelo casal, nada obsta que possam os nubentes também, no referido instrumento, estabelecer ajustes extrapatrimoniais, desde que não contrários à legislação brasileira. No mesmo sentido, traz até a juíza aí o embasamento acerca do posicionamento de Maria Berenice Dias, que sustenta, né, a inexistência de impedimento para que os nubentes determinem também questões de natureza não patrimonial, porquanto o exercício da autonomia privada das partes encontraria limitação apenas na lei. Então veja, qual que é o posicionamento? A natureza jurídica do pacto antinupcial é uma natureza jurídica de negócio jurídico. Nesse sentido, então, não ficaria adstrito apenas a determinar e a falar apenas a questão patrimonial e do regime de bens, mas poderiam sim, né, ser inseridas outras questões extrapatrimoniais. E fundamentado no quê? Fundamentado no exercício da autonomia privada e encontraria limites apenas no que diz a lei.
Também corroborando esse posicionamento, tem o enunciado 635 da 8ª Jornada de Direito Civil, que diz o seguinte, olha lá, o pacto antinupcial e o contrato de convivência podem conter cláusulas existenciais, desde que estas não violem os princípios da dignidade humana, da igualdade entre os cônjuges e da solidariedade familiar. Então, veja, né, mais um entendimento aí, né, da jornada de direito civil, entendimento doutrinário, da maioria da doutrina, no sentido de que o pacto antinupcial, né, e também aí por analogia o contrato de convivência, que regula a união estável, pode sim trazer cláusulas extrapatrimoniais, cláusulas existenciais, e não deve se ater somente, né, ao regime patrimonial, ao regime de bens da União. Então, nesse sentido, né, a juíza aí, ela julgou improcedente a dúvida suscitada pela tabeliã e registradora, né, para dar o quê? A autorização para que fosse sim lavrada a escritura do pacto antinupcial conforme o pedido do casal, inserindo essa cláusula de multa em caso de adultério. Então esse foi o posicionamento, né, o número aí do processo ele não é divulgado em razão do sigilo, enfim. Mas esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e como a gente pode ver aí, né, tem embasamento também em maioria da doutrina. Então, respondendo à pergunta, é possível inserir essa cláusula de multa em caso de adultério num pacto antinupcial? Sim, a maioria da doutrina e também aí a jurisprudência, como nós podemos ver, entende que sim. Lógico que no âmbito aqui da jurisprudência administrativa, mas isso aí já é uma sinalização de que é possível esse tipo de cláusula, ok? Muito obrigado aí pela atenção. Continue conosco, nos siga nas redes sociais, entre na minha comunidade no WhatsApp, para que você possa receber todos os meus conteúdos. Até mais!